Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de um programete, de um podcast que tem muito a falar e é um pouquinho de cada uma e muito de todas nós, e a gente vai querer se apresentar para vocês. Muito prazer, eu sou Lilian Donadelli. Ina Bueno, Jô Calhari. E esse é o nosso Bagurias! E que novidade, antes de apresentar a nossa super convidada, que novidade hoje também com vocês, direto da página do Facebook da Band Serra Gaúcha, para quem está nos assistindo ao vivo, e também do Instagram, @BandSerra. Muito chicosas, né? E claro, futuramente depois você pode nos ouvir novamente pelo Spotify e também no nosso canal do YouTube. Fica aí, né, Lili, porque... Ah, não, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente fala um pouquinho demais. Fala um pouquinho, tipo, Instagram, 1 horinha no Instagram, tá bom? Mas no Facebook segue direto e no Spotify também na íntegra. Então vamos apresentar a nossa convidada? Porque ela é muito especial, gente, muito especial mesmo. Particularmente falando, a gente sempre faz aquela introdução, mas eu quero dizer pra vocês que a nossa convidada de hoje, ela transformou a minha vida. Não sei, a gente conversa tanto que a gente não sabe se fala tudo, né? Mas ela transformou minha vida e a gente traz pra vocês aqui no podcast pessoas que realmente fazem sentido pra nossa vida. É verdade. Porque o nosso intuito, o que a gente compartilha com as nossas amigas? Aquilo que faz bem, as pessoas que são importantes, aquilo que a gente sabe, né? O quanto impactou na nossa vida. Então vamos lá, apresentando pra vocês a nossa convidada, que tá aí bem bela, linda e serena, super linda. Ela é natural de Caxias do Sul, mãe da Sofia, esposa do Júlio, tem 49 anos e sempre teve o sonho de ser médica. Formada em medicina pela PUC, especializou-se em oncologia. A oportunidade de se aprofundar em nutrologia surgiu inicialmente aplicando esse conhecimento, né, no atendimento a pacientes oncológicos em tratamento. No entanto, a medicina funcional entrou em seu caminho lá em 2016, transformando, sabe quem? A sua própria saúde, superando um quadro de inflamação crônica. A paixão pela prevenção e promoção da saúde a levou a redirecionar sua carreira para atender pessoas em quadros de inflamação e sobrepeso. Pois é, você que está aí nos assistindo agora, já viu que o título é Desinflame-se em 2024, né? Não é por acaso que esse programa é sobre inflamação. Hoje, além de atuar em sua clínica, ela é mentora do método Desinflama e Emagrece. Ela realmente transforma vidas. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora nutróloga Daniela Capes. Lili, gurias, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Como a gente estava falando nos bastidores, né? Eu adoro essa mocinha aqui, adoro o Garibaldi, então para mim é uma satisfação estar aqui num ambiente tão bacana, com pessoas fantásticas, e eu tenho certeza que hoje a gente vai conversar bastante, que vai ser muito bom. É verdade. E falando sobre um tema tão importante, né? Agora a câmera dupla, porque agora a gente tá muito com dois chique, canais, então, né? Ao pessoal que tá no Insta, no Face. Esse tema, gurias, inflamação, eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido bastante ultimamente, né? Todo mundo tá falando de inflamação e todo mundo tá com dúvidas sobre inflamação e não sabe ao certo o que é essa tal de inflamação, que é o tema do nosso programa de hoje. E a especialista sobre inflamação, que Daniela Capes conta um pouquinho pra gente começar o bonde aqui do Bagurias, de cara, o que é essa tal dessa inflamação que tá todo mundo falando aí? Lili e meninas, a gente precisa começar explicando e diferenciando o que é a inflamação aguda da inflamação crônica. Então, a inflamação aguda é aquela que, vou dar um exemplo, a gente está caminhando numa calçada, torce o tornozelo e o tornozelo acaba ficando vermelho, inchado, quente, dolorido. Isso é um processo inflamatório agudo, é um processo, via de regra, mais benéfico, que o corpo vai ter condições de sozinho regenerar e resolver esse problema. Claro que a gente pode ir no hospital, pode usar anti-inflamatórios, que em muitos casos vão ajudar, mas esse é um quadro autolimitado. Existem algumas situações que são mais gradativas, progressivas,
e persistentes. Então, quando o nosso corpo está submetido a agressões contínuas, às vezes numa intensidade baixa, ele vai desencadeando um quadro de inflamação crônica. Então, eu sempre digo que é como se a gente tivesse o alicerce da nossa casa. A casa está em ordem, a gente passa lá na frente, olha e imagina que está tudo bem. Mas naquele alicerce da nossa casa está tendo um problema, está tendo um cupim, por exemplo. Se o cupim continuar minando, danificando o alicerce da nossa casa, a casa cai. Então, a inflamação crônica é esse processo de lesão contínua, progressiva, causada por inúmeros fatores, nós acho que vamos falar sobre eles na sequência, que causam sequelas no nosso corpo, causam problemas no nosso corpo. E Dani, gurias, não sei vocês, né, mas falando um pouquinho de inflamação, e não só sobre inflamação, sobre qualquer coisa, que coisa, né? Às vezes a gente só vai procurar ajuda quando a gente tá naquele estágio, tipo, eu tô sentindo muita dor, e vão falando sobre o sobrepeso, né? Que não adianta a gente falar que não, mas as pessoas hoje, graças a Deus, estão entendendo que é uma doença. A gente está falando muito mais do que estética, a gente está falando em questão, né, de saúde. Mas quando a pessoa está no limite, assim, e é assim que funciona mesmo com a inflamação, como é que eu sei que meu corpo está inflamado? Como é que a gente faz isso? Tipo, necessariamente, tu tem que estar em sobrepeso pro teu corpo. E aí, conta pra gente. Então, os sintomas e os sinais da inflamação crônica, às vezes eles são muito leves, muito sutis. Eu até vou usar como exemplo o Evaristo Costa, jornalista, que agora nesses últimos dias ele está passando por um processo, está internado e ele está compartilhando muito a história da situação dele. Então, hoje mesmo eu assisti um vídeo que eu até quero compartilhar nas minhas redes sociais, porque ele é muito ilustrativo, mas já vou dar um spoiler agora. Então, ele comentou que há uns 2 ou 3 anos atrás ele começou a ter uma dor no baixo ventre, não era uma dor na região do estômago, era uma dor mais baixa, que ele não conseguia fazer nada, a dor era contínua e ele progressivamente foi perdendo a força. Ele tinha dificuldade para levar os filhos na escola, ele tinha dificuldade para andar de bicicleta, ele tinha até mesmo dificuldade para trabalhar. Aí ele começou a ter diarreia, tá? No caso dele, o órgão, né, e o sistema comprometido é o trato digestivo. Então ele começou a ter muita diarreia e foi consultar com um médico, e o médico também não deu muito valor para as queixas dele, que isso aí às vezes é um problema que acaba sendo frequente, e tratou ele como tendo uma gastrite, que os sintomas da gastrite são completamente diferentes. E deu um pantoprazol da vida para ele. E aí ele tomava o pantoprazol de acordo com a indicação, e ele notava que, além de tudo, o próprio pantoprazol fazia com que ele sentisse mais dor. A dor no baixo ventre, ela ficava maior. Ele não tinha alívio nenhum. E aí ele ficou durante um bom tempo, foram meses, tá? Com esses sintomas, até que no final do ano de 2023, ele teve uma celulite na pele, na perna, que é uma infecção na pele, que pode dar em pessoas que têm obesidade, pessoas que têm diabetes, problemas que têm problemas de circulação, mas o Evaristo Costa, claro, a gente não conhece a vida dele, né? Mas ele aparentemente não se encaixa num quadro desse, pessoas de mais idade, pessoas sedentárias. Então, ele teve essa celulite na perna, em novembro. E em dezembro, agora em janeiro, ele teve uma sepse urinária. Então, ele teve uma infecção das vias urinárias muito grave. Por que eu estou usando o exemplo dele para ilustrar? Porque às vezes os sintomas da inflamação, eles são múltiplos. Então a gente associa muito inflamação com reumatismo, que hoje o termo técnico adequado do reumatismo é doença autoimune, né? O meu pai, quando eu era criança, ele dizia que ele tinha reumatismo nos ossos. Ele com certeza tinha uma doença autoimune que acabou não sendo diagnosticada. Mas de um jeito ou de outro, a gente associa muito a inflamação a quadros dessa ordem. Mas a inflamação, ela pode se manifestar de muitas maneiras. Às vezes a pessoa tem alteração do sono, tem insônia, tem alteração do humor.
ela pode ter quadros, assim, de exacerbação da ansiedade, da depressão. Então, tem uma associação. É claro, as doenças, gurias, elas são multifatoriais. Mas o processo inflamatório, ele está envolvido. Então, a pessoa que tem depressão, vamos usar esse exemplo, ela pode ter uma deficiência na produção de neurotransmissores, que vão fazer com que ela desenvolva sintomas depressivos. Além disso, essa deficiência na produção de neurotransmissores pode ser, muitas vezes, por quadros de desnutrição. Então, para o nosso corpo fabricar serotonina, dopamina, todos os nossos elementos, ele precisa de nutrientes. Então, se a nutrição não está adequada, às vezes a pessoa vai ter queda de cabelo, fragilidade nas unhas, às vezes ela vai ter sintomas relacionados ao humor. E a inflamação cursa com tudo isso. Então, a gente comentou ansiedade, depressão, insônia, dores de cabeça, enxaquecas, dores articulares, dores no corpo, pode ter cansaço, falta de energia, alergias. Tem muita gente, assim, que tem asma, que tem rinite aqui na nossa região, né? Que o clima é crítico. Tem muita gente que tem rinite, asma. É claro que tem fatores, como, por exemplo, o clima, o pólen, alguns desencadeadores, mas se o processo inflamatório está presente, tudo isso se exacerba. Então, eu acredito que tratar e resolver a inflamação, ela ajuda a promover a saúde das pessoas. Como um todo, né? Como um todo, né? Porque é claro que a pessoa que dormiu mal, ela vai acordar cansada. Quando ela acordar cansada, ela não vai ter tanta facilidade para levantar, preparar um ovo, cortar uma fruta. Isso é muito amplo, né? Ela vai acabar pegando, sei lá, um cereal daqueles totalmente ultraprocessado, industrializado. Atrasado, comprando um negócio pronto. Qualquer coisa. Exatamente. Industrializado, comendo, dirigindo. Exatamente. Tipo, correndo, né? Então, por isso, eu acho até interessante, porque muitas vezes tu vai buscar um auxílio, uma opinião médica e querem tratar só uma coisa, mas o indivíduo é um todo, né? E aqui, quando tu fala da questão da inflamação, de novo, a gente fala, e tu não vai ajudar a sanar ou melhorar numa questão, tu vai melhorar o indivíduo em todo o seu aspecto, né? É que essa é a visão da medicina funcional. Então, quando a gente avalia a saúde do indivíduo sistemicamente, de uma maneira global, eu não estou preocupada se o Evaristo Costa, vamos usar ele como exemplo, tá? Se ele estava tendo dor em baixo ventre e diarreia, claro, isso são sintomas muito importantes, mas depois disso, além da falta de energia, ele começou a ter infecções graves de repetição, né? A pessoa não vai ter num mês uma celulite na perna, que não tem nada a ver com aquela nossa celulite do bumbum, é uma doença infecciosa, e no outro mês, uma sepse urinária, que a pessoa tem que ir para o hospital, ser internada, fazer antibiótico endovenoso, é uma coisa potencialmente muito grave. Então, se a gente só tratar com antibiótico, é claro que a pessoa vai melhorar naquele momento, mas o processo ele vai se perpetuar. E aí, nesse episódio, ele teve sintomas relacionados ao trato digestivo e sintomas relacionados a infecções. Mas os outros sintomas, que podem começar a aparecer sintomas neurológicos, ele já tinha muita fadiga, as coisas elas vão se somando, porque é um efeito cumulativo. Nossa, e nós, mulheres, que a gente tem tantos hormônios e ciclo não sei do que, sabe? Tu entendeu? O mês nosso, cada 10 dias muda. Aí tem 10 dias que tu tá super animada, 10 dias que tu tá de TPM. Oscila muito, né? Daí ovulando, sabe essas coisas assim? Tipo, tu tá cansada, daí entraria também, talvez. Na verdade, seria mais complexo. Parece que é um diagnóstico bem... Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, Ina, ele é feito muito com base na história clínica do paciente, que a gente tem o costume de coletar uma história muito detalhada para saber tudo da vida.
Eu sempre começo a minha consulta, além de perguntando, né, o que levou o paciente até o meu consultório, eu começo sempre perguntando hábitos, a hora que a pessoa acorda, como que ela se sente quando ela acordou, o que ela come no momento que ela acorda, se ela pula o café da manhã ou se ela come, o que tem no café da manhã. Aí é bem engraçado que os pacientes, eu sempre pergunto, né? Tu é casada? Tu é solteiro? Tu trabalha onde? Né? Tem filho? Eu faço um interrogatório, né? No início. Aí o paciente começa a me dizer, não, a paciente, não importa mulher ou homem, né? Começa a me contar, diz, mas eu moro sozinho, ou eu moro com a minha esposa, ou eu moro com meu marido. Eu uso tudo que a gente coletou na história como ferramenta para ajudar a pessoa a encontrar alternativas. Porque é claro que é muito importante a gente encontrar os problemas, sim. A primeira coisa importante para a cura é tu perceber que tem alguma coisa errada e querer melhorar, como o paciente. Sim. Mas, de um jeito ou de outro, a gente tem que usar todo o nosso arsenal quando a gente vai proceder a um processo de desinflamar o corpo da pessoa. E Dani, daí vem aquela questão, beleza, né? Fui, me consultei, mas como é que eu vou lutar com algo que eu não sei o que é? O que me causa inflamação? Afinal, eu nasço com uma propensão para estar inflamada ou eu fico inflamada por alguma questão relacionada à alimentação? Da onde vem essa inflamação? Porque aqui, pouco tipo, de a tudo. gente, na região italiana, assim, a gente come muito. Um pouco demais. É claro, Lili, Tem eu te diria... uma principal causa? Ou A principal causa é a alimentação. Mas a gente sabe que a alimentação ela já é importante desde a vida intrauterina. Então, aquele papinho de que é importante que a mãe tenha uma alimentação adequada na gestação, não é papinho. É verdade. A gente tem um intervalo de ouro que são os 1000 dias, os primeiros 1000 dias de vida de uma pessoa. Os primeiros 1000 dias de vida dessa pessoa, eles não começam no dia que a pessoa nasceu. Tipo, tava contando. Eles 3 anos. começam 9 meses antes. Eles começam antes até mesmo da concepção. Então, um casal que quer ter filhos, na medida do possível, no mundo ideal, o ideal seria fazer um rastreamento metabólico para gestante, para o marido, para o casal, prepará-los para concepção. Aí ocorre a gestação, a concepção, a gestação se desenrola com orientação, com acompanhamento, com todos os cuidados adequados para que tanto a gestante como o bebê que está lá na vida intrauterina já comece a ser preparado para ter menos contato com esses agentes inflamatórios. Então, no mundo ideal, gurias. Sim, claro. Né? Agora nós aqui, a gente já nasceu. O que nós vamos fazer, né? Não dá pra voltar. Não dá para voltar, né? A gente tem que começar a cuidar muito, então. Alimentação, quanto mais a gente conseguir viver sem alimentos industrializados, ultraprocessados. A gente também estava falando nos nossos bastidores, né, sobre as gorduras, né? Nos últimos 30, 40 anos, teve uma lavagem cerebral para que a gente usasse margarina, óleo de soja, óleo de arroz, óleo de girassol, que são produtos alimentícios, não são comida, né? Então, comida de verdade é a manteiga, o azeite de oliva, a banha de porco, o óleo de coco, né? Só que nos últimos 30, 40 anos, inverteram. Tudo ultraprocessado, né? Tudo ultraprocessado. Para a pessoa, que nem a gente estava falando, vai acordar, ou vai comer alguma coisa que está dentro de uma caixinha ou de um pacote, ou vai chamar uma teleentrega de uma coisa, sei lá o quê, vai comer no carro, sem mastigar, sem prestar atenção naquele ato de se alimentar que é tão importante. Então, eu diria assim, que a alimentação é o número 1, tá? De fator que desencadeia o processo inflamatório. A alimentação, por si, ela pode também desencadear vários outros problemas. Então, a gente falava da obesidade, do sobrepeso, da resistência insulínica, que a resistência insulínica é a porta de entrada para o diabetes,
né? Então, tudo isso tem uma relação muito grande A também. minha prima com 21 anos tá com diabetes. Não sei qual, tipo, Sim. do nada, assim, sabe? E agora ela não tá mais comendo, enfim, toda aquela coisa. Sim. Mas eu nunca imaginei, É. eu encontrei com ela no Natal, ela me falou, eu não vou Olha comer só. porque eu tô com diabetes. Eu disse, da onde? Aham. Sabe? Sim, não tem idade. Então, de um jeito ou de outro, não tem idade, isso que tu falou, e não é muito verdadeiro. Então, eu digo assim, com convicção e com embasamento técnico, científico, de que a alimentação, com certeza, é um fator que a gente tem que ter muito cuidado. Além disso, a gente sabe que os próprios sedentarismo, antes a gente achava que o exercício físico ajudava. É claro que o exercício físico ajuda. Mas hoje eu digo para vocês que ser sedentário atrapalha. Então, o exercício físico ajuda e ser sedentário é um fator de risco, né? Então, o sedentarismo, o consumo de substâncias, existem até medicações que podem desencadear quadros inflamatórios. Nossa. Então, é multifatorial. O sono, né? O sono. A pessoa que tem um sono ruim é um fator de risco para desencadear. O mau gerenciamento do estresse é um fator de risco para olha. desencadear a inflamação. Por isso, morar em Garibaldi é uma coisa que ajuda. Ajuda. A vida aqui é o mais tranquila. É Eu verdade. também acho que ajuda, assim. Com certeza. A questão do trânsito por si só. E o Estresse. autoconhecimento, eu acho que é uma coisa bem Ah, é interessante verdade. nesse momento, né? Quando tu consulta, por exemplo, com a doutora Daniela, que ela faz todo aquele estudo, muitas vezes ela acaba descobrindo coisas sobre a tua própria rotina e sobre ti mesmo que tu não tinha conhecimento. Então, chega um momento na fase da tua vida que tu vai observando o teu corpo. Eu acho que isso é outra coisa que nos falta nessa correria do É dia a dia. verdade. Prestar atenção ao que está acontecendo, aos sinais do nosso corpo. E às vezes a gente vai achando que é normal, achando que tá tudo bem, e não é bem assim, né? E a gente fala da inflamação, que é um exemplo. Vocês conhecem o peixe baiacu? Sim. Que é aquele que quando ele fica comendo, ele infla. Pois então, quando eu fico estressada, eu viro peixe baiacu. Eu digo que eu inflamo, eu sinto isso, eu sinto no meu organismo, porque tu começa a observar. Eu disse, gente, olha só que inacreditável. Teve um episódio, eu estava bebendo bastante água, bem hidratada, estava comendo direitinho, nada fora do padrão. Mesmo exercitando um dia, eu tive muita coisa ao mesmo tempo, minha cabeça estava cheia e as minhas pernas estavam super... Tudo bem que a gente sabe que de manhã tu acorda, tu tá realmente mais desinchada, mas início da tarde... Não estava calor, tipo, pra inchar desse jeito. Simplesmente eu me estressei tanto que a minha calça, a minha calça ficou apertada. Eu fiquei inchada. Eu fiquei inchada. E aí, conversa vai, conversa vem, né? A gente vai entendendo e se conhecendo e descobrindo que às vezes aí tu cuida de toda a tua alimentação, tu cuida de tudo e tu esquece desse fundamento. A gente fala, né, do janeiro branco, da questão da saúde mental, mas pro teu próprio... pelas próprias outras questões físicas, o emocional ele é importantíssimo, né, Dani? Com certeza, Lili, isso que tu falou é bem importante. E o que tu falou que é essencial também é isso de prestar atenção. Os sinais. Porque se a gente for ver, muita gente hoje vive no modo automático. Pois é. Pra Então, tudo. acorda e sai cumprindo tarefas, É verdade. né? Independentemente do perfil que cada um vai ter. E aí, de novo, vai ter cansaço, ou vai ter dor de cabeça, ou vai ter uma TPM um pouco mais intensa. Uau, isso Vai é ter uma batata. falta de energia maior ou menor, vai ter alteração da memória, né? A gente poderia aqui ficar horas falando Sim. dessas manifestações, mas pensa, isso tudo é normal, a vida é mesmo assim, né? Na verdade, não são coisas normais, são coisas comuns. E uma coisa comum, ela pode ser frequente, mas ela não é normal. E é essa banalização do que é comum, do que é normal, que a gente não pode entrar nisso, né? Sim, sim. Mas aí existe idade, assim, pra recuperar o atrasado, assim? Com certeza, sempre tem Sim, idade, tipo, não sempre importa. é tempo, sempre é tempo. Sempre é tempo. Sabe que o meu paciente hoje, que tem mais idade, ele tem 89 anos. Nossa, olha só. E ele é uma pessoa de uma lucidez tremenda, tá? Ele me fala coisas que eu fico assim, sabe? De queixo sério? caído, de tão inteligente. Então, eu tô destacando muito a parte cognitiva.
É claro que com 89 anos ele tem algumas limitações Claro. físicas, mas ele vai no supermercado e na feira e carrega as compras. Ele está bem disposto. Tá bem disposto, ele faz todas as coisas que ele precisa. Nossa. Claro, no ritmo dele, no Sim. tempo dele, né? Você vai subir um lance de escadas, né? Sim. Talvez ele chegue melhor até do que muita gente Sim. em cima. Uhum. Vai no ritmo dele, faz Sim. tudo. E é uma pessoa... E aí tu pergunta pra ele, né? Planos. O que ele vai fazer agora, nos próximos meses? Ele tem mais planos do que um monte de gente que eu conheço que Olha tem só. 20 anos. Olha só que legal, né? Que não sabe, assim... Claro que tem Sim. muito a ver com a personalidade, Sim. com uma série de coisas, Mas né? ele tem disposição. Ele não é uma pessoa que fica em casa, trancada, sozinha, muito antes, pelo contrário. E, Dani, tem uma curiosidade, né? A gente falava aqui na tua apresentação sobre a medicina funcional, que, enfim, tu estudou, estava na área da oncologia, tu se apaixonou pela medicina funcional e fala sobre Daniela inflamada, né? Ai, super Essa legal, parte fiquei. eu também. Conta pra gente. Essa história, Lili, é uma história que eu tenho, assim, um pouco de dificuldade para contar, porque ela mexe muito comigo, tá? Mas vamos Mas fazer um esforço aqui. Não, mas eu tô tô num ambiente, assim, tão Ah. bom e a gente também tem que se superar, Isso né? aí. Então, na verdade, eu sempre fui uma criança gordinha. Com 9 anos, mais ou menos, a minha mãe me levou num médico em Caxias, então, anos 80, para fazer a minha primeira dieta. E eu lembro que uma das coisas que o médico me mandou fazer era para não consumir açúcar, tá? E usar Sucaril, que era o adoçante que se usava naquela época, Sim, tá? tipo zero cal. Tipo um 0 cal, isso aí. Uhum. E aí, na minha família, nós somos 3 irmãos. A minha mãe e o meu pai, eles já faleceram. A minha mãe, ela era uma pessoa, assim, mais cheinha, que tinha uma tendência para engordar. E ela era uma mulher muito vaidosa. Então, ela se cuidava muito. E acho que tinha uma coisa de projetar na filha também, isso aí, Claro. né? Então, ela me cobrava muito isso também. E o meu pai era um homem muito alto e muito magro. E os meus 2 irmãos puxaram pelo meu pai e eu puxei pela minha mãe. E eu adoro comer. Nós estávamos falando aqui de comida, de pão, de fermentação natural, de docinho, eu já estava com fome, tá? E eu gostava muito de comer, e eu comia, e botava açucaril no leite com Nescau, né? Ou no que quer que fosse, né? No suco de laranja, né? Sim. E tinha, então, bastante dificuldade. Vivia muito a questão do efeito sanfona, que esse também engordar e emagrecer, traz uma série de consequências e desencadeia e piora a inflamação crônica também. E quando eu fui morar em Porto Alegre para estudar, eu tinha 17 anos, eu morava sozinha. Eu chutei o balde. Eu descia na frente de uma parada de ônibus perto do HPS em Porto Alegre, tinha um mercado Mob Dick. Eu descia do Mob, ao invés de comprar bife, guisado, tomate, alface, maçã, eu comia traquinas. Então, eu jantava todas as noites um pacote de traquinas. Em um Tava na ano, faculdade. em um ano na faculdade, engordei mais de 20 e poucos quilos. E aí, de novo, a obesidade, sobrepeso, tem a ver com a resistência insulínica, que são fatores que pioram e desencadeiam muito a questão inflamatória. Eu diria que hoje é o principal fator envolvido nesse processo. Não é o único, mas ele é muito preponderante. E aí eu passei esses 6 anos, assim, lutando muito, sofrendo muito, bullying, autoestima. Mas também faculdade de medicina Né? não deve ser fácil, né? Nossa. Né? Aí, quando eu ia me formar, eu botei na cabeça que eu tinha que estar bem. E aí fui num lugar lá em Porto Alegre, meio assim, totalmente underground. Tomei uns remédios, assim, que eu nem sei o que tinha dentro. Depois a pessoa nem era da área da saúde, né? Sim. O cara foi preso, enfim, mas emagreci. Aí, beleza. Daí quando eu voltei para Caxias, eu consegui me organizar para entrar num ritmo de exercício, procurar comer melhor, mas foi uma coisa assim bem lenta e gradual e que eu sempre precisava monitorar. Aí casei, engravidei da Sofia
Com quantos anos isso? Quando eu engravidei, eu já tinha uns 36, 37. tá. Eu demorei para engravidar. Uhum. E demorei para casar também, então foi uma sucessão de coisas, né? E Mas aí, tu sempre, prestando atenção na comida, assim. sempre, e aí nesse Te meio cobrando. tempo, eu já era nutróloga, porque Olha só. porque aí a minha especialização inicial era em oncologia. Sim. Aí eu fui fazer nutrologia uns anos depois, e eu me cobrava muito, Claro. porque eu pensava, como é que as pessoas vão consultar comigo para emagrecer, ou para comer melhor, ou para ter saúde, se eu não tenho saúde, ou se eu estou acima do peso, ou se eu não Sim. estou fazendo exercício. Então, era assim, era Sendo muito... um exemplo, tipo. Exatamente, Sim. era uma coisa assim que eu me cobrava muito. Uhum. Aí, quando eu engravidei da minha filha, eu tive uma sepse urinária. Não grave como a do Evaristo Costa, mas foi uma infecção urinária potencialmente grave. Aí eu precisei usar antibióticos, foi um tratamento assim longo que felizmente deu certo. Só que uma das coisas que tem a ver também com a descompensação da inflamação é uma situação clínica que a gente chama de disbiose. Quando a gente tem uma microbiota que coloniza o nosso corpo. Tá. E aí tem um universo de micro-organismos que são benéficos e tem um universo de micro-organismos que são patogênicos. Eles vivem em equilíbrio, um Sim. controlando o outro. Quando a gente usa antibiótico é óbvio que ele é importante para tratar a infecção, mas ele é antibio. Ele mata os micro-organismos bons, os ruins, que é o objetivo, Tá. mas ele mata os bons também. E aí é que nem na época do colégio, né? A turma do fundão sempre faz mais barulho do que os estudiosos da turminha da frente. Então, quando a pessoa vai recuperando a microbiota dela, muitas vezes tem uma força, até um número maior, essa flora patogênica. E aí eu comecei a ter infecções ginecológicas por cândida, uma coisa assim horrível, tá? Durante a gravidez. Durante o final da gravidez. Tá. Aí, quando eu estava grávida, tinha algumas medicações que eu não podia usar, então eu usava um tipo de medicação permitido na gravidez. E passou, a Sofia nasceu bem, tudo certo. Eu engordei 30 quilos na gravidez dela, mas isso é um outro capítulo. E aí, eu mudei o meu tratamento antifúngico, porque aí o problema da minha vida era esse fungo que estava no meu corpo, né? E aí eu usei, assim, eu usei mais ou menos 2 anos de antifúngico, quase que contínuo, né? Pela última vez eu usei 1 ano ininterrupto. Quando eu parei de tomar o antifúngico, a cândida voltou. Quer dizer que o fungo continuava mesmo com o tratamento, né? Porque era a turma do fundão com a força total. E aí eu comecei a ter uma toxicidade do remédio. Eu tive um efeito colateral do remédio. E o efeito colateral que eu tive do remédio, ele teve muito a ver com essa questão da energia. Por isso que eu bato tanto na tecla de que a gente tem que ter energia, tem que ter resistência para fazer tudo que a gente verdade. precisa. Muda muito, Aí né? eu comecei a me sentir muito cansada. Eu fazia atividade física, eu chegava lá na academia, eu tinha um professor que me acompanhava, ele dizia, hoje tu vai correr 5 quilômetros. Eu caminhava 5 minutos com muita dificuldade. Sim. E aí fui em médicos normais, médicos muito bons, mas que têm uma visão um pouco mais limitada, vamos dizer. E fiz uma série de exames e nos meus exames não aparecia nada. E aí teve um dia que eu consultei com um outro colega e ele disse assim, Daniela, teus exames estão normais e tu tem depressão. Uau. Meu Deus. Daí eu pensei, que bom que eu tenho depressão. Que idade tinha a neném? A Sofia já tinha uns 3 aninhos, por aí, 3 para 4. Então eu fiquei, tu pensa quanto Nossa. tempo convivendo com isso. Sim. Aí ele disse assim, tu tem depressão, tu vai tomar esse remédio e tu vai ficar boa. Eu saí do consultório com a receita, com o diagnóstico, eu tava realizada. Eu pensei, agora eu vou tomar o remédio, eu vou melhorar, minha vida vai voltar a ser colorida. Só que não.
Aí eu comecei a ficar meio assim, a gente chama de obnubilada. Eu ia falar contigo, eu te olhava e pensava, mas o que que eu combinei com a Jo? O que que eu falei pra Lili? Esqueci, eu ia dar uma medicação para um paciente, eu lembrava, bah, eu tenho que dar pra Ina uma medicação que eu dei pra Lili. Só que eu não lembrava, Tu não conectava as não coisas. lembrava das coisas. Daí parei de tomar o remédio e fiquei naquela vida cinza por um bom tempo ainda. Até que um dia eu descobri a medicina funcional. E aí, sabe assim, naquele filme Matrix, que tem as letrinhas que caem assim? Quando eu descobri a medicina funcional, eram as letrinhas caindo, sabe? Porque eu vi que as coisas se encaixavam. Então, a medicina funcional eu descobri na metade de 2016, que quando eu iniciei a minha transformação. Então, eu pensei, eu vou estudar, eu vou me dedicar a isso, porque eu quero melhorar a minha vida. Sim. E aí, realmente, foi uma coisa, tenho que ser bem sincera, não foi uma coisa instantânea, foi um processo que levou algum tempo. E como processo tem altos e baixos, né? Mas foi um processo e eu digo que hoje eu tenho 49 anos. Eu tô muito melhor hoje do que eu tava antes mesmo de ter engravidado, de ser mãe. Talvez até melhor hoje com 49 do que quando eu tinha 30 anos, sabe? Uau, legal. e Dani, a gente volta, né? Até porque eu sei que é um assunto delicado, é um assunto muito delicado, porque às vezes a gente julga a dor do outro, mas só a gente sabe da nossa dor. Às vezes tu olha pra pessoa e tu diz, tá maravilhosa, tá tudo bem com ela. Nossa, verdade. Só que Né? daqui a pouco a pessoa, algo nela, né, não tá legal. E aí tu fala dessa questão da obesidade, do sobrepeso, e aí vamos entrar um pouquinho nesse mundo falando da inflamação, porque até a gente estava dando uma olhadinha nas redes sociais da Dani, que tá cheio de conteúdo bem legal. Quem estiver nos acompanhando aqui, depois ela vai passar o arroba. Tem que olhar, porque tem dicas, assim, sensacionais. E aí vem aquilo. Tu vai, né, buscar uma ajuda nutricional, porque, ou tu, hoje em dia não tem mais revistinha com dieta, né? Eu acho que não tem, porque as pessoas procuram no Google Sabe o mesmo. que acontece? Tipo, vai, sei lá, uma amiga e passa pra mãe, passa pra E outra. vai. Tipo, eu fiz isso com a minha irmã. Ela me mandou a dieta da... Não, aí tu faz. meu Deus, irmã. Eu não segui, né? Sim. Aí tu faz aquilo e aí só que tu vai entrar com tanta expectativa que tu acaba te frustrando quando as coisas, né? Sim. Tu não consegue manter, sustentar aquilo. E como é que funciona isso, falando na medicina funcional, falando no sobrepeso e na inflamação? Porque tem aí uma responsabilidade bem grande essa inflamação também nesse processo todo, né? Sim, a inflamação, Lili, ela vai ter uma relação até nas escolhas alimentares que a gente vai fazer. Olha só. Então, a pessoa que está inflamada, ela não consegue parar para, por exemplo, conseguir diminuir a ingestão de açúcar. Ela fica meio viciada, não tem outro nome, eu poderia falar adicta, mas em bom português ela fica viciada pela gordura, pela comida ultraprocessada, porque todos os alimentos que são ultraprocessados, eles têm gordura trans, vamos dizer assim, uma gordura tóxica e uma quantidade grande de carboidratos simples. Então, essa combinação carboidrato e gordura é uma combinação que lá no nosso paladar e no centro da fome, da saciedade no cérebro, causa um frisson. Então, a pessoa come, sei lá, uma batatinha frita, come uma torradinha, come um biscoito recheado. Pensa, a gente tem que ser sincera, o sabor do biscoito recheado talvez seja, né, um sabor muito bom. Se tu começar a comer biscoito recheado sempre, tu vai ficar dependente daquilo. Então, a inflamação, ela vai ter uma relação muito grande na questão do paladar, que vai ter relação com as escolhas alimentares que a pessoa vai fazer. A gente sabe que dependendo dos ingredientes, dos componentes da alimentação, a gente vai ter aumentos da glicose e da insulina no nosso corpo, que a glicose é um combustível para o nosso corpo e a insulina é o hormônio que regula o nível da glicose. O diabético tem problemas ali nessa questão, mas a pessoa com sobrepeso, com obesidade, com resistência insulínica também tem esse problema.
Então, quando a glicose e a insulina sobem demais, a gente desencadeia a inflamação. É uma das coisas que faz o nosso corpo, vamos dizer assim, pegar fogo. Então, quando o nosso corpo está inflamado, ele está incendiado, ele está pegando fogo. Ai, eu tenho que contar uma coisa que aconteceu, então. Conte. Ai, sério. Ai, puxa todas. Tu pegou um gancho ali. Muito. Porque virou ali o ano e eu... Ai, é que como eu trabalho com comida, meu emocional cai no doce. Tu entendeu? Ah, eu tô numa bad, briguei com meu marido, bad com as crianças. Eu vou lá e como doce, assim, de uma forma bem autodestrutiva, sabe? Sem muito... Pé na jaca. Pé na jaca. Aí virou o ano, eu disse, não. Aí eu assisti um vídeo no Instagram que dizia assim, primeira semana, 4 semanas sem doce, sem açúcar. Acho que não sei se eu mandei pra você. Muito Mas bom. eu mandei pra várias gurias, assim. Era, daí, na 4ª semana, a pele ficava melhor. Na 3ª, sei lá, o organismo não sei o quê. Mas, enfim, vários benefícios, né? Mas, claro, na primeira, baixo peso. Na primeira semana, o que não aconteceu. Algo de errado não tá certo. Aí eu disse, vou ficar um mês. Mas foi de uma forma que eu escolhi consciência, sabe? Tipo, mas não assim, impulsiva. Eu disse, não, eu vou tentar ficar desafio. mês. Um desafio, Sim. isso aí. E daí esse sábado fecha 3 semanas. Sem açúcar. Sem doce. Claro, tipo, às vezes eu fui, não sei o que eu tava comendo, acho que foi um pão de hambúrguer e tem açúcar. Daí, tá, eu comi, porque tinha açúcar Sim, lá. mas não tipo, pegar o doce e comer. isso, como antes. E Ju, agora eu te Mas sabe o que pergunto, aconteceu? o que tu notou de diferença? Não, mas sabe o que aconteceu? Em 2 semanas? Isso aí que tu falou. Mas veio um lance dentro de mim num momento louco. Eu não sou de comer salgadinho, nada assim. Tipo, eu sempre sou mais saudável, talvez batata frita quando sai, mas eu não sou nessa pira. Me veio um lance de salgadinho, gurias. E eu tava do lado do É o inimigo te mercado, tentando. e eu disse, o salgadinho não é doce. Então pode. Só que vinha um lance muito assim, neural, esse lance do paladar, da saciedade, aquela coisa toda que ela falou. E eu comi 2 pacotinhos de salgadinho. E daí veio uma sensação de êxtase, de conforto e tal. Nossa. Mas foi muito isso. Só que depois eu não comi mais salgadinho. Mas foi naquele momento e parecia que eu precisava daquilo. E aí, mas o que eu tô vendo que tem melhorado, né? Assim, eu consigo sentir muito mais o doce através do cheiro. Tipo, eu consigo sentir muito mais cheiro de doce, me dá uma saciedade. Que era algo que talvez você nem reparava mais. Isso, né? eu não senti o cheiro. Mas linkando com isso, Muito. glúten. Tem a ver. Glúten. Né? É a mesma coisa com o glúten. Até através da doutora Daniela, ela apresenta um livro muito legal, que eu já comentei aqui, eu acho, do Barriga de Trigo, que é bem muito interessante, que muda todo o conceito. Claro, depois da pandemia, história para outro livro, voltaremos. Mas, enfim, aí, Dani, isso que a Jo tá falando, e tem total a ver com o glúten também, porque, claro, a gente bem feliz tira o açúcar, né? Sim. Mas a gente come mais o do Sim. pão. E, É claro, verdade. só que aí a gente tem isso. E não é que não é que o alimento é vilão, né, Dani? Que tudo é vilão, meu Deus, porque não sei o que. Não é isso. Mas pra mim, particularmente falando, o glúten foi tirando o glúten da minha vida na época que eu convivia muito bem no início, foi bem difícil, porque era como se eu tivesse com alguma questão química no meu corpo, uma droga no meu corpo, parecia que eu tava realmente viciada, essa é a palavra que a Dani usou, e eu tinha dependência, que eu queria... Mas tu diz do pão? Glúten, da massa, do pão, em geral. Massa, Em geral, tá. foi bem difícil. Porém, Dani, essa dificuldade que a gente tem, né, nesse momento, por conta de toda essa questão química e tudo isso que tu falou e que a Jo falou agora, aí a gente começa a tirar da nossa vida, ou diminuir daqui a pouco, não vamos nem ser radical, né, mas a gente começa a diminuir. Beleza, foi o glúten, né, o glúten
A gente fez os testes e viu que o glúten me deixava inflamada. Mas aí, o açúcar, que são aqueles alimentos básicos, ultraprocessados, que tu falou, enfim, os alimentos base. Mas tem alimentos que seriam saudáveis e que podem me inflamar também? Podem. Na verdade, qualquer alimento, isso é bem importante, né? Qualquer alimento pode fazer mal para qualquer pessoa, tá? Então, essa questão de alergia a alimentos existe. Então, por exemplo, o ovo. O ovo é um alimento que a gente coloca hoje lá num estado de grandeza, como um alimento que a gente tem que procurar incluir na nossa alimentação. Não só ovo cozido, ovo mexido, tem que tentar enjambrar criatividade, criar receitas para conseguir incluir o ovo na nossa rotina. Mas existem pessoas que têm alergia à proteína do ovo, né? Então, vai depender muito da sintomatologia das pessoas, né? Mas a gente também não tinha comentado, mas essa questão, Lili, que tu bem falaste do glúten, o glúten, ele é um grande desencadeador desse quadro inflamatório, porque lá no nosso intestino, o glúten, ele começa a abrir, assim, buracos. Ele causa uma inflamação lá no nosso intestino. E essa inflamação no intestino pode parecer loucura, né? Às vezes, ela desencadeia alergia, problema autoimune, dor de cabeça, dores articulares, problemas de imunidade. Então, a gente blindar o nosso intestino é muito importante para a gente conseguir controlar o processo inflamatório. Especialmente o intestino. O intestino, eu diria intestino, é fundamental. O aparelho digestivo todo é muito importante E nesse Dani, processo. existe algum exame que a gente pode fazer para saber a que alimentos a gente tem essa alergia? Desenvolve? sim. Quais os alimentos, assim, auxilia, sabe? Eu te Tipo, diria, Jo, que auxilia, realmente não. assim, farinha no geral, né? Açúcar, leite para muitas pessoas, e no leite a gente tem que fazer a diferenciação entre a lactose, que é o açúcar do leite, que é um problema, mas tem muita gente que tem problema com a proteína do leite, que é a caseína, que são coisas diferentes. A mesma pessoa pode ter os dois problemas, sem ser alérgica à caseína e ser intolerante à lactose, ou só um ou só outro. E isso através dos exames, que tem esses exames pra gente Através dos fazer. exames, Testes. né? Testes. Aí antes, Lili, tu até tinha me perguntado, ou a Ina, dos exames para saber se a pessoa está Isso. inflamada. Então, esses que nós estamos falando agora são para tentar encontrar os alimentos que podem fazer mal para cada uma de nós. Mas existem exames de sangue que a gente faz e também detecta a inflamação nesses exames. Então, é uma avaliação bem... a gente está tentando simplificar Sim. uma coisa que é potencialmente complexa e trabalhosa e minuciosa, porque a Jo é uma pessoa, a Lília é outra, a Ina é outra, a Dani é outra, e aí vão ter as particularidades de cada uma de nós, né? Olha E só. o que tem, assim, que tu poderia nos indicar? Assim? A gente quer uma ouvinte, uma ouvinte internauta. Uma amiga minha pediu. Tipo, pra gente melhorar as questões que a gente desinflama, sabe? Sei lá, alguns hábitos que são, além, claro, de evitar ultraprocessados, a se alimentar melhor, mas assim, tu teria algumas dicas? Assim? É uma receita? A gente tem uma receita, né, ou um processo, um método, que é o método Desinflama e Emagrece, que amanhã vocês estão convidadas para participar da live de lançamento, que vai ser um evento assim que a gente está planejando com muito amor, com muito carinho e tentando assim. E eu quero entregar muitas coisas relevantes também para os alunos, né? Porque agora eu vou ser mentora dos meus alunos, né? Detalhe, Dani, que ensinou na universidade também. Ela já tem, por isso que o paciente, ele entende tão bem. Ela tem esse dom de passar, porque às vezes tu vai no consultório e tu não entende o que a pessoa tá falando contigo. A Dani, eu digo que tu sai lá com a papinha, né? Prontinha. Então, Jo, claro que parar de bombardear o nosso corpo é muito importante, né? Pensa assim que a gente tá lá num cenário de guerra, terra arrasada, nós não vamos, enquanto a guerra tá acontecendo, nós não vamos começar a reconstruir. Então, o primeiro passo é parar o bombardeio.
tá? Então, tentar minimizar os fatores que são inflamatórios. Mas do ponto de vista de alimentação, tem coisas assim fundamentais e simples. Então, ao invés de a gente, claro, tem que tirar, mas a gente nesse primeiro momento talvez precise incluir água. Água é essencial. 70% do nosso corpo é água. Se a gente não tiver com o nosso nível de hidratação adequado, as coisas não funcionam do jeito certo. Dani, desculpa, um parênteses porque eu achei fantástico, vai virar recorte. É verdade. Já parou pra pensar que quando a gente faz alguma dieta, a primeira coisa que a gente pensa é em tirar, e a Dani fala, Inclui. o que tu tem que incluir? Inclui. O que tu tem que incluir? Porque às vezes não é nem que eu tô eu tô falando em comida porque, né, estou olhando para o meu próprio umbigo nesse momento. Não é o que eu tô comendo, é o que eu não tô comendo. É verdade. É aí que tá. Então, hidratação, gurias, é fundamental. Vamos dizer assim, que no nosso dia a dia, sem extremos de temperatura, sem extremos de atividade física, numa vida habitual, a gente tem que tomar 35 ml de água para cada quilo de peso. Tu acha que tu toma 35 ml para cada quilo do teu peso? Daria Quantos litros? Nossa, é muito importante. Né? A minha irmã também falou sobre Ela isso, também né? falou. No episódio, 2.000. ela falou. Então, isso aí é uma coisa básica. Talvez mais no verão. Outra coisa essencial do incluir é incluir mais alimentos frescos. Incluir Alimentos mais frescos. vegetais, que é a comida viva. Sim. Então, frutas, verduras, legumes. Ai, guria, às vezes parece sabe- que a fruta não sacia. Mas aí, o que Tipo, tu... tu vai comer uma maçã. Tu sabe um teste que dá pra ver o quanto tu tá incluindo isso? Acho que é até pelo lixo, né? O teu lixo orgânico e o teu lixo seco. Ótimo esse exemplo, Ina. Adorei. Tenta olhar, Mas tem Jo. a ver, com certeza. Sério. A gente tem uma composteira. A gente Às a vezes, gente se faz tu vai bastante. parar pra analisar, É verdade. se apavora. Aí, Ou se não, tu vai comer né? fruta, às vezes se tu vai comer só uma maçã ou se tu vai comer só uma banana, pode não dar uma saciedade, porque a fruta, claro, ela tem vários nutrientes, mas ela é basicamente carboidrato e fibra. Tá. Então, tu vai comer umas castanhas, umas nozes junto para ter um junto. pouquinho da gordura, Entendi. sabe? Porque a gordura, que por era um isso. que era isso que não tava dando nutriente, que até anos atrás ele era assim combatido, hoje a gente sabe que a gordura ela tem uma importância e ela é uma ferramenta, uma aliada que a gente tem em vários momentos, tá? Então, combinar gordura com carboidrato, carboidrato com proteína. Tu pode, de repente, fazer uma vitamina com whey protein. Ao invés de comer só a banana, Sim. mistura a banana com whey protein e água. Essa sim é bem E mais. Jo e Dani, só pra. Daqui a pouco pode ser que a nossa live no Instagram, né? Que só tem uma horinha no Instagram. Então, se cair a live, só pro pessoal que tá no Instagram também, aproveitar, gente. Desculpa, eu vou passar um conteúdo pro pessoal não perder que tá assistindo a gente no Instagram. Que é essa mentoria, né, Dani? Conta um pouquinho pra gente, depois a gente retorna a falar, sim. só pro pessoal que tá nos assistindo no Instagram não perder também. Esse curso vai ser pra todo mundo? Para assim? todo mundo. Ai, Que legal. Então, na verdade, o que eu imaginei? Como eu superei a inflamação e hoje a maioria das pessoas que me procuram no consultório tem quadros de inflamação e a gente, com o tratamento, com a metodologia, a gente consegue restaurar a saúde, transformar a saúde, ajudar a melhorar a autoestima de um monte de mulheres, de homens, pessoas às vezes que viviam com dores crônicas, que são situações que trazem muito sofrimento. Então, com esse nosso processo, a gente traz um benefício grande. Só que, de um jeito ou de outro, eu sou muito grata e sou muito realizada com o meu trabalho. Mas, às vezes, a gente não consegue ter uma abrangência, alcançar um número maior de pessoas, né? E com essa forma, hoje, as tecnologias digitais, elas nos trazem isso. Sim. A gente consegue ter uma proximidade mesmo que não esteja face a face, né? Então, hoje eu posso atender uma paciente que está em Rondônia, uma que está em Lisboa e outras pessoas que estão aqui em Garibaldi.
tudo com essa metodologia online. Então, o MDE, o Método Desinflama e Emagrece, ele é um projeto que foi pensado, gestado, amadurecido, criado com, como eu falei, com muito amor, com muito carinho e bem com a ideia de ser uma missão. Eu tenho que ajudar a vida de mais pessoas. É teu propósito. É o meu propósito. E como é que ele vai funcionar na prática? Ele vai ser feito todo de uma forma online. Amanhã a nossa live de lançamento é no Instagram doutora Daniela Capes. Mas a entrega do conteúdo vai ser feita pela plataforma Zoom. Então, nós vamos ter 9 módulos com uma duração mais ou menos de 1h30, 2, em que a pessoa vai ter acesso a essa informação para compreender o que é a inflamação, por que ela começou e iniciar o processo de desinflamar o corpo. Junto disso, a gente vai ter uma orientação alimentar, porque, como eu falei, talvez o fator que mais desencadeia a inflamação seja a comida mesmo. Então, a gente vai ter um protocolo de desinflamação e uma alimentação anti-inflamatória, tá? Junto com isso, a gente vai ter acesso à orientação para suplementos que vão potencializar a energia, a disposição, a memória, o raciocínio, vão ajudar a ter menos vontade de comer, vão ajudar a dormir melhor. Então, a gente vai ter um módulo da suplementação. Além disso, nós vamos ter 2 módulos com convidadas. Então, uma convidada vai falar sobre técnicas de respiração que são aliadas poderosas no processo de desinflamação. Então, quando a gente está ansiosa, brigou com o marido, com os filhos, tu vai lá fazer uma prática de respiração, e não vai comer as batatinhas. Ou chocolate branco, tá? E pode parecer assim que é uma coisa meio tópica, mas funciona, tá? São, assim, ferramentas excelentes. Além disso, nós vamos ter vários encontros de plantões de dúvida, porque à medida que a pessoa vai instituindo o processo, ela também vai ter altos e baixos, vai cair, aí a gente vai ter técnicas para restaurar, né? Sim. Plantões de dúvidas. E a gente vai ter uma colega também, que isso são as surpresas, não posso falar muito, que é uma expert na saúde do sono e vai também participar de um módulo fazendo todo esse link que existe entre o sono adequado e a saúde, ou o sono inadequado e a origem da inflamação. Então, quem puder participar, está convidado amanhã, 20 horas, no Instagram, doutora Daniela Capes. Tá? Vai ser muito legal. Não, sensacional. E não sei vocês, a gente se identifica muito, Muito. Muito. Com cada coisa, né? Muito, muito, muito. E cada fase da nossa vida tem uma necessidade. E tu percebe que em tudo que a Dani falou, na própria vida dela, porque eu acho que isso é fundamental, porque quando tu passa por isso, aí tu tem como falar com maestria, porque tu já passou por isso. Tu sabe o que uma pessoa inflamada, né, independente de qual seja a dor dela por conta dessa inflamação, o que ela passa, o que ela sente. E, gurias, pra que ficar sofrendo? Se a gente tem ferramentas, né, pra mudar isso. Aí a Jo perguntava, agora a gente volta, rebobinando, a Jo falou, né, das questões básicas, da própria alimentação, não só da alimentação, mas de mudança de rotina, que a gente pode ter. Tu já deu um spoiler, pequeno spoilerzinho, né, do que vai ter nesse método fantástico, mas pra quem tá nos ouvindo agora, ao vivo, ou quem vai nos ouvir, qual que é a forma, né, tu falou que a gente pode, às vezes, dar uma desanimadinha, né? Comi direitinho, cuidei da questão da inflamação do estresse, mas lá pelas tantas escorreguei na casca da banana. E eu acho que esse é o problema, porque a gente não consegue voltar, não sei vocês, mas verdade, que agora dificuldade pra voltar. Mas, Lili, isso é tudo na vida, É. sabe? Quando a gente tava no colégio, ia mal numa prova, tá? O que tu tinha que fazer? Claro, a gente fica triste, se descabela, chora, mas a solução é abaixar a cabeça e estudar para a prova para fazer a recuperação. Na vida, se a gente faz uma receita que não deu certo, né? Pode ter um dia uma receita que não saiu como a gente imaginava, ou tu vai adaptar, ou tu vai descartar aquela receita, tu vai juntar os ingredientes e vai fazer a próxima. Só que quando a gente está falando na nossa saúde, é muito mais importante, por quê? Porque é nós. Não vai ter receita se a Jo e a Ina não estiverem bem.
Não vai ter programa da rádio se a Lili não estiver bem. Não vai ter paciente sendo transformado e melhorado se a Dani não estiver bem. Então, aquela coisa bem básica também da máscara de oxigênio do avião, a gente tem que botar a nossa máscara antes, para depois ajudar os outros. Isso só tu pode fazer por ti, né? E só tu pode fazer. Então, eu vejo assim que às vezes tem muitos pacientes também que consultam, têm resultados bons, aí interrompem o tratamento por várias razões, engordam, voltam a ficar inflamados. E às vezes as pessoas têm... Eu tenho paciente que me diz assim, eu tinha vergonha de voltar aqui consultar contigo. Mas escuto, mas tu era a minha última opção, ou eu gostei tanto do tratamento na época que a gente fez, que deu tão certo que eu tô aqui hoje de novo. Então, o médico, o profissional da saúde, ele também não pode ser um julgador. Verdade. É verdade. Né? A gente tem que ser um acolhedor. Pensei eu, que vergonha. Voltei a comer um pouquinho... Eu falei em casa, né? Não, escutem essa. Não, a Dani, tá, agora eu vou falar, né? Tipo assim, né? Até que eu vou fazer, eu vou falar de entre amigas e coisa e tal. Não, eu tive uma verdadeira transformação. Realmente, eu sou uma pessoa... Agora eu estou inflamada. Não vou desinflamar de novo? Vou! Temos um método? Temos! Mas eu passei por eu tive um problema de... Podemos dizer inflamatório na época, né? Porque Dani, assim, bem grave, assim. E eu descobri a Dani através de uma outra mulher, que a Salete, de Garibaldi. Um beijo pra Salete. Porque eu tava num momento muito ruim da minha vida tinha passado por várias transformações na minha vida, por várias questões. E eu tava tão inchada que eu caía na rua. Tipo, eu caía do nada. E eu tava muito mal, autoestima, entre tantas outras coisas. Eu tava muito mal. E a Salete, um dia no comércio dos meus pais, ela falou... Nossa, a minha mãe falou pra ela, nossa, que diferente que tu tá com um brilho, tu tá, né? Tu tá feliz. Porque quando tu começa a se cuidar, tu começa a se amar. E quando tu se ama, tu transparece, tudo muda. Não adianta. Se tu não tá bem contigo mesma, não adianta, tu fica opaca, tu não fica bem. E aí, minha vozinha amada estava internada, tinha feito uma cirurgia e quando eu marquei a consulta com a doutora Daniela Capes, minha mãe e eu estávamos de Ozelame, de ônibus, para ir visitar a minha avó no hospital que tinha feito uma cirurgia. E depois eu ia fazer a consulta. E minha avó tinha feito uma cirurgia, enfim, no coração, trocado uma molinha, enfim. Era um procedimento que não deveria ser grave, assim, mas era um procedimento, enfim. E aí, quando eu tava na metade da viagem... porque a gente teve que... Foi muito rápido, a gente foi de ônibus, vamos aproveitar aí na avó e depois vamos na doutora, enfim, que a Salete indicou, porque eu tava numa questão de vida ou vida, assim, eu precisava mesmo. No meio do caminho, eu vi que minha avó faleceu. E aí, a gente foi até o hospital mesmo assim, e com muita dor no coração, só que eu tinha consulta. E a minha mãe falou assim, olha... Falei, não, mãe, né, não vamos desmarcar a consulta, porque, né, a avó faleceu e fomos até o hospital e tudo mais. Mas a minha mãe me disse assim na época, não, a gente vai na médica que a gente marcou, olha, porque tu ainda tá viva. Porque tu tá ainda viva, tu precisa. Então, assim, e às vezes, a Dani falou, né, que às vezes a gente acaba recebendo um pouco da carga dos nossos pais, sim, a gente... Com certeza. Mas também, às vezes, as pessoas, elas cobram por um jeito de querer dizer que elas chamam e elas querem que tu fique bem. E às vezes a gente não consegue enxergar o tamanho daquilo que a gente tá causando na nossa própria vida. Então, a minha consulta, o meu primeiro dia é marcante. Porque foi o dia, né, que a minha avó faleceu, mas foi o dia que a minha mãe me disse, mas tu... tá viva, tu precisa te cuidar. Então, a partir daquele dia, a gente começou... Não foi só uma consulta, sabe? Então, foi quase uma hora mais conversando, ela me conhecendo e eu me conhecendo, porque eu já não sabia mais quem eu era na fila do pão sem glúten. Eu não sabia mais quem eu era, porque eu não estava mais me reconhecendo, tava difícil para mim. E aí a gente começou todo um tratamento, enfim, mas a Dani, ela atuou muito no meu pensar, sabe? Ela conversou muito comigo. E como tu precisa desse abraço, porque de novo, talvez as pessoas que enxergavam, que olhavam, elas
não tinham ideia da dor que eu tava passando. Tipo, não tinham ideia daquilo que tava dentro de mim. Mas conversando com ela, e foi assim, ó. Aquela época, pra mim, que foi uma época que eu cheguei muito inflamada, eu tinha feito um comparativo, uma foto antes e um depois. Vocês não têm noção, eu não entendi, eu não via que a minha cara tava do tamanho que tava, inchada do jeito que tava. Eu não via. E quando fez a comparação, o pessoal dizia, nossa, meu Deus, não parecia que era tanto, não parecia que era tanto, sabe? Mas foi muito mais do que só questão de gordura. Foi um resgate meu, tipo, tu pode perceber que se tu conseguiu fazer isso, tu é capaz de fazer qualquer coisa. Se tu é capaz de cuidar de ti, minha querida, tu é capaz, então, só um relato aqui pra dizer pra vocês da importância de tu ter alguém que te escute, que entenda a tua história, que acompanhe o teu processo e que te apoie. E que, sobretudo, não te julgue porque agora eu lembrei porque que eu comecei a falar. Porque eu em casa, falando pro meu esposo, que também me acompanhou foi bem mais ou menos na época, o processo que eu conheci ele com o processo que eu conheci a Dani. Enfim, daí tu vê que são apoios, dois amores, né? Dois apoios aí. E aí eu disse pra ele, meu Deus do céu, porque depois da pandemia, né, enfim, né, alguns baldes foram chutados, e aí a gente vai tentando recuperar eles no meio do caminho, e eu disse pra ele assim, nossa, que vergonha, a Dani vai me ver, meu Deus, nossa, aí ele me disse assim, não te preocupa, ela é médica, ela não julga. E eu acho que isso é fundamental, porque eu só posso ter resultado se eu confiar. Eu preciso ter esse jogo, porque, gente, pelo amor de Deus, é um relacionamento. Médico não é um cliente, é um relacionamento. E se não tem esse relacionamento, não vai ter resultado. Eu acabei de falar, mas eu tinha que falar todo esse giro, porque eu tinha que falar. Eu precisava contar. Mas tu vê que sabedoria do Marcos. É verdade. Né? Sério, ele falou isso pra mim, eu falei, é verdade. É verdade. E é verdade, né, Dani? A gente precisa chegar com medo de ser julgada. Até porque o papel do médico é ajudar. É verdade. Né? A gente não tá lá, assim, num pedestal, né? A gente tá na mesma, a gente tá juntos, né? Porque quando o paciente tem sucesso, é o nosso sucesso. É verdade. Pra que a pessoa vai querer fazer medicina? Quando tu faz uma receita na Lavi e o teu cliente gosta, é a tua felicidade. Com certeza. Né? É verdade. Até minha mãe, um beijo pra ti. Ela tá aqui, é verdade. Ela lembra, né? Lembra muito bem, né, desse processo. Que bom. E, gurias, no fim da história, é uma somatória de coisas pra nos desinflamar, né? Corpo, mente e coração. De tudo é a gente se priorizar, né? Com verdade, certeza. é verdade. Se cuidar, olhar pra dentro. Se conhecer. E de novo, né? Eu acho que tem que sempre buscar tratar a causa do problema, a raiz. Sim. Enquanto a gente ficar só na perfumaria ou só na superfície, verdade. a gente não vai sair do lugar. Porque às vezes a gente acha que só a dieta vai resolver tudo. Mas tem muito além Tem disso. que ter uma estratégia envolvendo. A alimentação é fundamental. Ela vai trazer resultados sozinhas, mas às vezes a dieta sozinha não é suficiente para a pessoa conseguir dar o start. Então ela precisa ter essa alavanca, esse empurrãozinho, que é a suplementação, o protocolo, todo o processo. Sim, senão tu fica num círculo vicioso, né? Porque tu não consegue sair do chão, e aí, quando tu não consegue sair do chão, tu desanima, né? Tu começa... E eu vejo isso muito no exercício físico, né? Como a gente tem essa facilidade de... Só né? Não, só vou no exercício, daí não, aí eu posso comer... né? Aí a gente não consegue, parece que trabalhar, entender que a vida é um quebra-cabeças e que uma peça depende da outra, Com né? certeza. Mas tu tem mais pacientes adultos ou tu tem de tudo que é idade? Eu tenho, assim, eu não atendo criança, eu atendo adolescentes em diante. Como eu falei, esse meu paciente que tem 89 anos hoje, aqui pensando, meu paciente que tem mais idade, paciente assim, regular. Sim. Mas a maior parte das pessoas que consultam comigo são mais mulheres do que homens. Eu diria assim, 35 aos 55 anos. Mas eu também tenho muito paciente homem, né? Sim, que bom. De novo, tenho mais mulheres, mas a quantidade de pacientes homens que eu tenho não é assim pequena,
Eu acho que eu tenho legal. 60% pacientes mulheres, 40% bastante. homens. Estão se cuidando. talvez mais ou Estão menos. se cuidando. Muitos pacientes vão encaminhados pela esposa, pela namorada, né? Então tem esse olhar Queria muito que o Cris feminino. fosse, porque o Cris né? tem dores crônicas. É importante investigar. E não dorme bem. E aí vira uma bola de neve. É. Sim, o estresse, E é- nanã. Mas Sim. sabe o que eu percebo Vai isso que a gente desencadeando. vem conversando até no nosso podcast, né? Como a questão da maturidade é uma virada de chave. Vocês não acham, gurias? Com tipo, certeza. que nem eu depois de eu ser mãe, de eu, enfim, dirigir minha vida, sabe? Tipo, eu quem faço minha vida, né? Assumo as consequências, escolho as coisas. Tu começa a virar muita chave, assim, né? Sabe? Não é, sei lá, tu começa a tomar mais consciência, assim, né? Ser responsável, certeza. ser intencional. Isso. Eu acho que a gente isso, falou um dia que a gente tem que ser. Eu tenho que ser responsável, eu não posso ficar responsabilizando os outros por aquilo. Isso. E eu tenho que parar de mimimi, né? Tô falando isso agora, na prática a gente faz, mais ou menos. Mas é verdade. Mas né? isso é a maturidade Né? mesmo. Né? Assim, a gente passa por uma série de situações que não são confortáveis, que não Claro. são legais. Vou fazer uma comparação que esses dias eu escutei e eu achei lindo, né? A uva, que aqui a nossa região é a uva. A uva que faz um vinho bom é a uva que sofreu. Porque o inverno foi mais rigoroso, às vezes o solo era um solo mais pedregoso, então ela teve que Sim. superar aquelas pedras, aprofundar as raízes dela para chegar num solo que vai ter um nutriente bom. E aí teve um inverno rigoroso, verdade. né? Aí a casca da chuva, uva sei lá. ficou, Sim. tu entende? Isso aí vai, ao invés de fazer com que a uva se transforme num produto de menos qualidade, claro, dentro do universo ideal, ela vai aumentando a qualidade dela, as propriedades. É uma analogia meio poética, lançando- tentando ser Não, poética, mas é verdade. como se Daniela fosse. Capes lançando o hashtag Seja Uva. Essa eu nunca tinha pensado, mas é Muito verdade. legal. É verdade. Então tu passa boa. por Sim. por essas situações e precisa ter tempo, porque hoje eu tenho 49 anos. Hoje a minha mente, o que eu valorizo, o que eu julgo ser essencial é completamente diferente do que quando eu tinha 25, Uhum. né? Muito. E eu acho que são fases, né? Então, tu vai, primeiro, a gente, né, que é profissional, a gente tem eu, ao menos, sempre tive uma preocupação muito grande em me estabelecer profissionalmente, ter as minhas coisas, né? Essa autossuficiência, para mim, é uma coisa que eu sempre valorizei muito, né? Então, tu tem eu tenho ainda muito essa questão. Depois vem a questão da família, da maternidade. Então, tu tem que ir te desdobrando. E tem épocas que tu vai estar mais vinculada com uma coisa, épocas com outra. São as estações, né? Exatamente. Muito me consultar. Eu vou adorar. Olha, sério. Vou mandar pra minha Amanhã mãe tu tem também. que estar na mega aula. Que horas que vai ser? Às 20 horas. Ah, o horário Quem ótimo. tiver É bem aqui bom. no Instagram, digita eu quero, que eu vou te mandar o convite para entrar no grupo VIP. Ah, muito Lili, bem. posso comentar Deve. que as pessoas que estão no grupo VIP, elas vão ter um tratamento especial. Então, tem muita vantagem estar no grupo VIP. Quem não entrou ainda, digita eu quero, que vai receber um convite. E assim, gente, vale muito, a gente tá falando aqui, né? Nesse momento a gente começou abordando, meu Deus, o que é inflamação. Eu acho que muita gente que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, vai chegar à conclusão, nossa, eu devo ter inflamação. Tô inflamada. Sou uma pessoa inflamada. Mas, gente, sobre tudo, eu acho que o nosso bate-papo mostra, a gente fala, né, de ser autossuficiente, mas mais do que ser autossuficiente, porque às vezes o autossuficiente carrega tudo nas costas. E a gente acaba priorizando tudo menos a gente, porque a gente é tão autossuficiente que a gente tem que suprir tudo, né? E olha que forte que é isso.
é a gente, nesse momento, se priorizar. Eu acho que a regra para 2024, que a gente tá sentindo, a gente tá conversando porque, assim, um podcast, mesmo se a gente combinar nada, se linka no outro. É verdade. É basicamente isso que acontece. Essa energia, né? Tem muito a Tem ver. muito a ver. E a gente tem falado em algumas questões que se casam muito, né? Isso de se priorizar, de se amar. É tempo, né, gente? Nós estamos vivas, nós precisamos estar em movimento, né? Com certeza. Gurias, tá quase... Passamos do horário, claro, porque a gente adora passar do horário, né? É óbvio, a gente adora. Dani, fala pra gente mais uma vez todas as tuas redes sociais, mais aquele convite gostoso pra amanhã. Então, a minha rede social principal hoje em dia é o Instagram, que é o Doutora Daniela Capes. Depois a gente até deixa registrado. Beleza. No Facebook eu tenho uma página também, que é Doutora Daniela Capes. Estamos articulando o nosso canal do YouTube, que inclusive, Lili, eu tô resgatando aqueles nossos vídeos de anos atrás, que são ótimos, de um conteúdo que a gente produziu, que é muito bom. Mas o principal canal, que é onde tem todas as informações, seja para consulta, como sugestões, orientações, dicas, é o Instagram, Doutora Daniela Capes. E no Instagram a gente tem o link para receber o acesso VIP para participar da mega aula de amanhã. E como eu falei, quem estiver no grupo VIP vai ter vantagens especiais, vai ser uma coisa muito especial mesmo. Muito bem. Privilegiada. Ó, vou assistir. fica a dica aí pra você. E bora ser feliz, minha gente. Bora ser feliz porque a gente merece, tá? É verdade. Você merece. bem, né? A gente Se merece. sentir É verdade, é verdade. A vida é sobre isso, né? Então vamos começar. Mas, nossa, Eu vai- amei. Começando um 2024 muito gostoso aqui no nosso muito, Bagurias. muito, É muito verdade. legal. Dani, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. A gente sempre fala e a gente sempre repete que é um pouquinho de cada uma e muito de todas nós, que é o que compõe o Bagurias. São pessoas que fazem sentido, assuntos que fazem sentido pra gente e que a gente só falaria. E, cara, coisas íntimas, muitas vezes, que a gente só falaria em uma roda de conversa. E por que a gente tá abrindo no Instagram? Porque da mesma forma que a Dani falou sobre o propósito dela, a gente também tem esse propósito. Porque a gente quer, né, te ajudar, a realmente te puxar pela mão e dizer, vem cá, guria, vem cá, que a gente tá aqui pra isso, pra aquele abraço, pra aquele conselho, que é o que amigas fazem, né? Ai, meu Deus, meu Deus. E falando nisso, Jô, um abraço pras nossas patrocinadoras, Ai, né? com certeza. É Namorare, Moda Íntima, Vital Treinamentos, Niwa Sushi, Doutora Raquel Fitarelli, Vital Treinamentos, já falei, Alessi, Maite Moda Íntima e... Falou todas. Falou. Nem Falou falei. todas. Lili e gurias, eu tenho que agradecer, né? Porque eu gosto muito de falar também, né? E me senti assim, além de privilegiada por ter sido convidada, vocês terem lembrado de mim, me senti assim, entre amigas mesmo, né? que legal. Muita vontade, então a gratidão é minha, né? Pelo convite. Legal. Nossa, a gente fica muito feliz, Dani. Muito mesmo. E a gente já tá de olho no teu Instagram também. E qualquer novidade, passa pra cá, porque a gente vai ter o maior prazer em poder compartilhar Isso. saúde. Sim, se tu quiser algum dia falar de um outro assunto. A gente... Vamos alinhar. É Mas- nós também. assunto que não falta. Nossas amigas têm algumas dúvidas. É que a gente escuta as nossas amigas, entende? Elas falam do Os lado de lá, ouvintes. a gente escuta elas, assim. E, Ina, vamos falar sério, né? O pessoal fica bem curioso, porque cada episódio é uma surpresa diferente. Verdade. E muitas surpresas nos aguardam pra 2024. A gente vai deixar um spoiler, né? Que a gente fez pose e a gente vai soltar algumas coisinhas lá no Instagram. E só, vamos falar. Vamos falar demais. Ai, mas o ano de 2024 promete e a gente quer te ter pertinho da gente. E, Dani, a gente vai te convidar pra fazer o nosso... A gente tem um grito de guerra, né? Que é o Bagurias. Então a gente vai te convidar, porque esse é o meu, é o teu, é o nosso, é o delas, é o nosso Bagurias! A gente se encontra até o próximo episódio. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem por aí, que a gente se cuida por aqui. Tchau, tchau! Tchau.